A cada festa, os povos ticuna lembram o cuidado que todos devem ter com os espíritos bons e maus da floresta e com as árvores, nascentes e cachoeiras. Celebram respeito a tudo aquilo que se vê e também ao que não se vê. Certos objetos ganham significado especial, como as máscaras e os instrumentos musicais usados nos rituais. São muito mais que objetos. O maracá, por exemplo, que os povos tupinambá também usavam, está sempre presente em rituais, funerais e cerimônias de cura. Quando vão construir uma nova aldeia, os Kayapó penduram 2 maracás no local escolhido como centro da aldeia. O maracá representa o centro do mundo e cada homem adulto tem o seu, cuidando dele com todo zelo e respeito, nunca o colocando no chão. A denominação índio está associada totalmente à musealização dos artefatos dos habitantes da América. Quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, ele achou que tinha chegado às Índias e denominou a população que ele encontrou aqui de índios, né, o nome que tem até hoje. Então, os índios significam os habitantes da América quando os europeus aqui chegaram. E quando chegaram, né, levaram também artefatos indígenas para a Europa. Esse é o período do século XV, XVI, durante o Renascimento europeu, que era moda naquele momento, né, estabelecimentos denominados gabinetes de curiosidade. Esses gabinetes de curiosidade, eles colecionavam o quê? Curiosidade, aquelas coisas que eram completamente diferentes para os europeus, para o conhecimento, para o olhar dos europeus. E os artefatos indígenas passaram a fazer parte dessas coleções. Quem tinha esses gabinetes, né, quem colecionava esse tipo de objetos, né, que iam de objetos desde artefatos indígenas, objetos da antiguidade clássica, né, da antiguidade greco-romana, como também animais, fósseis, quadros. Era uma coleção muito caótica de coisas generalizadas e misturadas. E esses gabinetes, quem detinha esses gabinetes tinha poder, porque era um sinal de poder, né? E os governantes, por exemplo, todos os governantes tinham um espaço, né, nos seus castelos, onde eles também colecionavam essas coisas. E os artefatos indígenas, então, passaram a fazer parte dessas coleções. A partir do século XVII, né, esses gabinetes passaram a ser organizados em 2 grandes setores. A Naturalia e a Mirabilia. A Naturalia correspondia aos exemplares da natureza e a Mirabilia era dividida em 2 partes. A Antiquas, né, o setor ao qual correspondia obras de arte da antiguidade clássica, e a Artificialia, setor ao qual correspondia os artefatos feitos pelo homem. Os artefatos indígenas, então, foram destinados a essa parte, a artificialia. Então, a musealização dos artefatos indígenas começa com o próprio descobrimento, né, ou conquista dessa população na América quando os europeus aqui chegam. Esses artefatos vão para a Europa, são destinados, em primeiro momento, aos gabinetes de curiosidade e, no momento seguinte, dentro desses próprios gabinetes, começa a haver uma especialização com o surgimento dos gabinetes de história natural. Setor, né, para onde esses artefatos indígenas vão ser destinados, junto com exemplares da natureza. Tem um antropólogo, James Clifford, que diz que a prática do colecionamento é universal, ou seja, todas as sociedades praticam colecionamento. Agora, o colecionamento que valoriza a autenticidade é uma característica da sociedade ocidental. Por quê? Porque esse colecionamento ele vai ter um processo de desenvolvimento na sociedade ocidental ele vai se especializar principalmente a partir do século XVIII.
num contexto de uma racionalidade econômica e científica. O artefato, ele vai significar, ele vai ser entendido como um documento, né, como um testemunho, um documento que tem caráter de testemunho de uma manifestação cultural, de um fenômeno, de um evento, enfim, ele vai ser um testemunho. Nesse sentido, a autenticidade é importante para atestar cientificamente, né, a verdade desse artefato. Por outro lado, a autenticidade na sociedade ocidental também é importante porque ela está ligada à questão da originalidade, né, e do caráter único desse artefato. Isso gera um valor econômico, né? Ou seja, esse artefato guardado no museu, além de atestar, né, servir como um documento que atesta um evento, uma manifestação cultural, ele também tem um valor econômico. E isso, na racionalidade capitalista, é importante. Por isso que na sociedade ocidental, a autenticidade é um valor importante atribuído aos artefatos que estão em museus. A patrimonialização é um processo de seleção de objetos e coisas aos quais vão ser atribuídos valores por alguém, né, e certos valores determinados por alguém. E essas coisas passam, então, a adquirir um outro status, o status de patrimônio cultural. E, ao adquirir esse status, elas devem ser conservadas e divulgadas. A patrimonialização é um processo público. A musealização é também uma forma de patrimonialização, ou seja, objetos são coletados, selecionados, são atribuídos valores a esses objetos por certos sujeitos, e esses objetos vão para o museu. Ao irem para o museu, eles estão saindo do seu contexto original, ou seja, eles são descontextualizados. Na patrimonialização, nem sempre ocorre a descontextualização. Pode ocorrer, como, por exemplo, a gente tem casos em que aqueles edifícios patrimonializados perdem a sua função original e acabam se tornando museus, né? Essa museificação, por exemplo, é um termo pejorativo para se referir a esse tipo de perda do contexto original, né, de objetos que estão fora do museu, não dentro do museu. Dentro do museu ocorre, então, a musealização, ou seja, objetos que são patrimonializados também, porque passam pelo próprio processo de patrimonialização. Então, ele, ao estar no museu, ao ser musealizado, né, adquirir esse status museal, ele perdeu esse contexto dele. E ele passa a ter outras funções, né? Funções como de documento, funções educativas, ou seja, ele passa a ter outras funções que não mais aquela que ele tinha originalmente. Meu povo gosta muito de fazer festas. Nesses dias, a gente se pinta com urucum, uma tinta bem vermelhinha, e com genipapo, uma fruta muito gostosa da qual se extrai um óleo que, misturado a carvão, fica bem pretinho. Com essas tintas, podemos fazer vários desenhos. Nós as usamos em muitos momentos diferentes, nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de tensão, quando vamos caçar ou pescar. Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio para ouvir os sons da natureza. Nos ensinam a olhar, a conversar e a ouvir o que o rio tem para nos contar. Nos ensinam a olhar o voo dos pássaros para ouvir as notícias do céu. Nos ensinam a contemplar a noite, a lua, as estrelas.
Eles se sentam conosco no pátio da aldeia à luz de uma fogueira e aí eles nos contam histórias. Histórias que falam de muito antigamente. Nos falam de nossos primeiros pais, nossos antepassados, nossos ancestrais. Essas histórias nos ensinam a amar a terra, nossa mãe. É para ela, a terra, que dançamos, cantamos, nos pintamos. No final do século XIX, né, ocorreu a disciplinização de várias ciências sociais. A história, a sociologia, a antropologia. A gente pode dizer que, no caso da antropologia, essa disciplinarização ocorreu no âmbito dos museus, principalmente no caso dos museus de língua alemã, situados em países de língua alemã. Foi a partir do estudo de objetos de outras culturas, né, objetos de outras etnias, daí esses objetos passarem a serem denominados de etnográficos, né, que a antropologia criou o seu objeto de estudo, que é o objeto etnográfico. Isso ocorreu dentro dos museus. Só depois é que a disciplina se torna, então, acadêmica, né, se cria a sua especificidade na academia. Né, durante o século XIX e até o final do século XIX, a antropologia era realizada nos museus com os objetos que estavam ali, objetos que tinham vindo de outras culturas para os museus europeus. No final do século XIX é que começa, então, o trabalho de campo, que os antropólogos saem, né, dos gabinetes e passam aí para estudar as culturas no local delas, né, onde elas estão. Mas isso já é no final do século XIX, início do século XX, num outro contexto, né, num contexto já que começa uma antropologia mais acadêmica mesmo. A antropologia, então, surge nos museus, né? E num contexto do evolucionismo, né? Num contexto de uma perspectiva evolucionista, ou seja, né, as sociedades contemporâneas, elas representavam estágios de uma evolução que chegaria ao ponto que aquela sociedade ocidental europeia estava. Então, esses objetos no museu, no início, eles eram estudados como documentos que comprovavam o caráter primitivo desses povos. Né? Então, se estudarmos objetos para mostrar, está vendo? Aqui, esse povo é primitivo, ele está no processo, ele está no estágio, né, lá no início da evolução. Isso vai acompanhar, né, as perspectivas teóricas da antropologia até mais ou menos a década de 30. Na década de 30, a gente vai ter uma experiência nova que é simbolizada pelo Museu do Homem em Paris. Quando começa a se pensar o museu, né, o museu que guarda, né, que tem coleções de artefatos de outras culturas, como um local de estudo, né, não para testar uma evolução, mas para reconhecer a diversidade cultural. Ou seja, nós vivemos num mundo em que há várias culturas diferentes e não são culturas que vão necessariamente caminhar para uma direção, que seria a direção da cultura europeia. Essa experiência do Museu do Homem vai influenciar bastante
a criação do primeiro museu indígena no Brasil, o Museu do Índio, criado em 1953 por Darcy Ribeiro. Esses museus eles tinham como preocupação mostrar essa diversidade e gerar nos visitantes uma tolerância com as diferenças culturais. Essa antropologia é importante porque busca conscientizar, né, os não índios da importância da cultura indígena, mas ela está fundada numa ideia de que os índios vão desaparecer. Por isso era importante, né, levar a maior quantidade de artefatos indígenas para esses museus, porque as culturas indígenas iriam inexoravelmente desaparecer. Já na década de 60, com os movimentos de contestação à cultura dominante, né, o movimento estudantil, o movimento feminista, né, e o processo de descolonização de vários países da África e da Ásia, há uma crítica muito grande por essas, né, chamadas minorias, a forma como elas foram representadas ao longo da história. Então, no caso do feminismo, né, as feministas fizeram uma grande crítica, né, à forma como elas foram representadas na história, né, nas narrativas, pelos homens. Né? Não foram elas que escreveram sua história, mas essa sua história foi escrita pelo outro, o homem. No caso, né, do pós-colonialismo, ou seja, daqueles povos colonizados, né, que também tiveram sua história escrita pelos colonizadores, era importante que eles próprios fizessem seus relatos. E isso, né, se generaliza para os negros, homossexuais, ou seja, todos aqueles grupos, né, que foram sempre tratados como minorias, nem sempre minoria, mas tratados como minoria. Então isso vai ser, como é que isso vai se refletir nos museus de antropologia? Né? Esses museus vão entrar numa crise, chamada crise dos museus de etnologia, ou etnografia, ou antropologia, né? Mais ou menos são sinônimos. E esses museus, eles vão começar a repensar, né, aquele acúmulo de objetos de outras culturas, né, e como é que eles vão poder tratar com aquilo. Então é um momento também que nós vamos ter um processo de reivindicação de grupos indígenas para o retorno de objetos para o seu local. E, ao mesmo tempo, os museus reagindo a ter que devolver esses objetos, porque esses objetos têm valor. Né? Tem valor, não só o valor econômico deles, a própria, né, existência dos museus está baseada nesse valor, nesses objetos que estão lá dentro, como também esses objetos têm valor para a própria comunidade, para a própria nação onde esses museus estão localizados, porque para essas nações aqueles objetos também correspondem à sua história, ou seja, a história de conquistas, a história, né, de expansões, a história de uma riqueza. Então aquilo também é considerado pela nação, uma nação europeia, como seu patrimônio cultural também, mesmo que seja um patrimônio tirado de outro. Então, os museus ficam numa situação complicada de ter que devolver esses objetos. A partir daí, eles passam a propor alternativas, como desenvolver atividades educativas, né, com crianças, adolescentes, buscando gerar uma tolerância, né, gerar um reconhecimento da existência de outra cultura. Eles passam a justificar aqueles objetos porque eles são necessários para que se gere uma tolerância naquela nação, naquele local, em relação aos grupos, ao outro. Isso vai acontecer principalmente depois da experiência nazista e fascista na Europa, né? Quando há, então, uma preocupação muito grande dos museus europeus em expor objetos de outras culturas, buscando mostrar que há uma diversidade cultural, mas que não há uma superioridade ou inferioridade cultural.
Mas essa década de 80 ela é muito rica porque ela vai gerar também experiências de musealização realizada pelos próprios indígenas. Então nós vamos ter uma série de surgimento, né, de uma série de museus que vão ser criados por grupos indígenas, que passam a dizer, não, nós vamos contar a nossa história, nós vamos selecionar nossos objetos, nós vamos expor nossos objetos que nós achamos importantes. Esse é o caso do Museu Marguta, na Amazônia. Por exemplo, do Museu Dom Bosco, em Campo Grande, e outros museus que passam a surgir a partir dessa necessidade, né, de não ser representado por outro, mas de se representar a si próprio. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 1937 e logo depois foi instituído o Decreto-Lei 25, que cria o Instituto Tombamento. O Decreto-Lei cria 4 livros do tombo, nos quais, né, os bens valorizados como histórico, é o livro histórico, como de valor artístico, livro de belas artes, artes aplicadas, e o 4º livro, que é o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, no qual deveriam ser escritos os bens materiais, né, valorizados como importantes para a nação. Nesse 4º livro, que é o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, ele, no decreto-lei vem dito, né, vem escrito, que nele deveriam ser escritas coisas de valor para a identidade nacional de origem ameríndia, ou seja, artefatos indígenas. E na história, né, já tem mais de 70 anos, né, que a gente tem o Instituto Tombamento. Ao longo desse tempo, nós não tivemos nenhum bem indígena inscrito nesse livro. Os artefatos indígenas foram musealizados ao longo da história do Brasil, no Museu Nacional, em grandes museus, Museu Paulista, o Museu Emílio Guild, e principalmente no Museu do Índio, né, que foi um museu voltado para isso, mas não foi patrimonializado, ou seja, não foi inscrito num livro do tombo. Nós só vamos ter bens indígenas patrimonializados a partir do registro, né, a partir da constituição do registro, que é outro instrumento de reconhecimento do valor de bens culturais no Brasil. Hoje já temos 6 manifestações culturais indígenas, né, reconhecidas como patrimônio cultural no Brasil, mas isso só ocorreu a partir de 2000. Até então a gente não tinha tido como patrimônio nacional nenhum bem indígena. Se a gente for observar os livros didáticos de história do Brasil, todos eles começam com a chegada dos portugueses. E o índio aparece, os índios, né, a gente acaba falando o índio como se fosse uma coisa só, né, mas são culturas diversas, né, aparecem, são quase inexistentes nesses livros. Poucas referências, muito poucas referências às culturas indígenas. Então eu acho que há uma exclusão, né, dos índios na história do Brasil, né, nos livros didáticos de história do Brasil. Hoje a gente tem uma educação diferenciada para os índios. Então os próprios grupos indígenas têm suas escolas, nas quais eles ensinam suas próprias línguas e transmitem sua própria cultura.
E isso eu acho isso bastante importante. Então eu acho que a gente poderia estimular que os próprios índios contem as suas histórias, que eles próprios produzam, né, material didático, que eles próprios falem sobre eles mesmos, né, para que a gente possa desmistificar muitas ideias que se tem sobre os índios, né, ou né, ideias que vão desde grupos, né, completamente diferentes e que vivem em estado selvagem, a, né, outras ideias de que são santos, né, que são o bom selvagem, né, que tem um livro, né, eu acho um dos livros mais importantes sobre história indígena e mais geral, que é a História dos Índios no Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha. Ela mostra isso, né, não existe, né, como o romantismo fez, né, o romantismo idealizou um índio, né, com feições europeias, né, com caráter europeu, né, quer dizer, a gente desconhece e tende a sempre a ficar nesses extremos. E isso eu acho extremamente importante, porque nós vivemos num país que tem uma Constituição que advoga que nós vivemos numa sociedade diversa culturalmente. E isso a gente tem que botar na prática, a gente tem que realmente exercer, né, o que manda a Constituição, né, aceitando essa diversidade e convivendo com essa diversidade.